introduzir a rotina de cortes no nosso canal. Então eu vou tentar, isso aqui provavelmente vai virar um corte para o nosso canal. Então, bora de análise tática, bora de lances, imagens do jogo, para você entender por que Santos e Bragantino terminaram empatados em 2-2. Vamos nessa, a partir de agora. Quero te agradecer pela sua audiência, pela sua presença aqui, certo? Vamos lá, gente. Deixa eu dar o zoom aqui. Bom, lance do gol, né? Eu devo dizer para vocês que o Santos tomou o gol num efeito dominó, em que um erro foi ocasionando outro erro sucessivamente. Então, não há uma falha individual, foi uma falha coletiva do sistema defensivo do Santos, mas o ponto inicial desse efeito dominó começa aqui. 29 minutos e 46 segundos. Eu fiz questão de frisar o lance, parar o lance no primeiro momento de erro, pelo menos na minha avaliação, tá, gente? Eu respeito quem pensa de forma contrária. Vocês que acompanham o meu trabalho, vocês que são inscritos e telespectadores assíduos do meu canal, vão se lembrar que ao longo da semana eu falei nos nossos vídeos que uma das coisas que o Vojvoda tem implementado no Santos é a tentativa das marcações individuais. Cada um pega o seu. O lado bom da marcação individual é que você dificulta a vida do seu adversário, que é o famoso onde o cara vai, você vai atrás. Mas qual é o aspecto negativo dessa marcação individual, desses encaixes individuais? Bom, se alguém erra, o cara vai ficar livre. E a partir do momento em que um jogador fica livre, o seu companheiro de equipe vai fazer alguma movimentação para evitar que este jogador fique livre. E se as coisas não estiverem coordenadas, isso vai virando uma bola de neve que pode terminar num gol adversário. E foi exatamente o que aconteceu. Por quê? Perceba que o John recebe essa bola pela ponta direita, né? Pela meia esquerda do lado direito da defesa do Santos. O Barreal chega atrasado e o Mike ainda assim sobe. Então você veja que fica 2 contra 1. Mas nos encaixes de marcação, o ponta esquerda, Lucas Barbosa, é marcado pelo lateral direito. É natural que o lateral marque o ponta. Só que se o Mike está aqui, alguém tem que pegar o Barbosa. Então olha o efeito dominó. O Alexis Duarte percebe que o Barbosa está sozinho. Só que o João Schmidt também percebeu que o Barbosa está sozinho. Então perceba que o Schmidt está vindo aqui, mas ele já vê que o Sacha está sozinho. E por que o Sacha fica livre? Por conta do efeito dominó. O Mike sobe para marcar o John porque o Barreal chegou atrasado. O Mike solta o Barbosa, o Alexis vem nele, e quando o Alexis vem nele, o Sacha fica livre. O próprio Luan Pérez percebe, opa, o cara tá livre. E esse foi o encadeamento dos erros. Porque andando aqui com a nossa análise, você perceba que quando a bola do John entra no Sacha, ela chega no Sacha, o Luan Pérez, ele vem para cá, acompanhando. Só que aí os 2 zagueiros do Santos se deslocam para esse lado do campo. Só que à medida em que o Luan Pérez sai para cobrir o Alexis, ele deixa esse espaço que é justamente o buraco que o Lucas Barbosa vai aproveitar. Olha só, 2 zagueiros em cima de um desnecessariamente. Então, o 2 contra 1 que começou de forma errada aqui, terminou num 2 contra 1 aqui, e o espaço do Luan Pérez, que era esse, foi ocupado pelo Lucas Barbosa. Olha o Luan Pérez onde está. O Lucas Barbosa, com muita frieza, dá uma cavadinha que vence o brasão. Então, o Santos cometeu erros coletivos nesse lance. A meu ver, o erro começa numa desatenção do Mike, junto do Barreal, e aí, efeito cascata, efeito dominó. O Duarte sai para cobrir o Mike, não observa que o Schmidt também estava chegando, o Luan percebe o erro do bote do Alexis e vai lá, 2 zagueiros, não tem nenhum deles no miolo da área, o Barbosa com muita frieza faz o gol. Foi dessa forma que o Bragantino abriu o placar e o Santos, que dominava o jogo, saiu perdendo, saiu atrás do placar. Então aqui, ó, eu fiz um print porque aqui é a câmera de trás. Essa é a minha análise. É uma falha coletiva com efeito dominó. O Mike saiu no John e esqueceu o Barbosa, porque o lateral marca o ponta.
O Duarte sai da zaga para cobrir o Mike, mas quando ele faz isso, ele deixa o buraco nas costas. Olha o João Schmidt aqui, gente, acenando. Ele está apontando para dizer, ó, o Sacha está entrando justamente no espaço que o Alexis Duarte deixou. E o Luan errou também, porque ele saiu numa cobertura para cobrir o Duarte, mas ele deixou o espaço que o Barbosa aproveita. Então essa é a minha análise. Na minha opinião, houve uma falha coletiva do sistema defensivo do Santos e o Bragantino, talvez na sua primeira escapada, fez o gol que abriu o placar. Mas felizmente o Santos volta para o segundo tempo aceso e aos 10 minutos o Santos empata. E muita gente falou sobre o bom passe do Guilherme, o primorosa assistência num cruzamento de primeira do Souza e também da movimentação bastante inteligente do Lautaro Dias, mas eu queria destacar como o João Schmidt foi corajoso nesse começo de jogada. Ele está com esse passe aqui, ele está com a bola aqui, e esse passe não é simples, porque você veja que ele está marcado pelo Thiago Borbas, o Nátio La Quintana está fechando também, ele poderia muito bem dar um passe simples aqui para o Zé Rafael, um passe em que ele não corre risco, mas não jogaria para frente, não teria coragem de progredir com a bola. Ele acha um passe justamente nesse espaço entre o Thiago Borbas e o Nátio La Quintana. Essa bola chega no Guilherme, que dá um tapa para o Souza, e o Souza de primeira faz o arco, aquela, o pessoal chama, né, a bananinha, o arco na bola, o Lautaro Dias sai atrás do zagueiro do Bragantino e de carrinho faz o gol. Belíssimo gol do Santos, um gol com uma trama ofensiva, toques de primeira, ultrapassagem do Souza, que não vinha fazendo um bom jogo, mas o Santos consegue empatar aos 10 minutos. Mas eu queria, de fato, destacar o João Schmidt, porque um dos símbolos do Santos de Vojvoda, que evolui jogo a jogo, é o João Schmidt, que era um jogador que vinha mal pra caramba, um jogador defenestrado por parte da torcida, inclusive eu, já não aguentava mais ver o João Schmidt jogando com a camisa do Santos. O João Schmidt é outro jogador. Mudou da água para o vinho com o Juan Pablo Vojvoda e ele acha esse passe quebrando as linhas e propiciando o início da jogada do gol do Santos. 10 minutos. Aos 14, o Santos tem um gol maravilhoso, porque eu acabei esquecendo de botar o início da jogada. Mas veja que o Lautaro Dias está brigando de cabeça com o Pedro Henrique. É uma bola longa do Luan Pérez para o Lautaro, que briga, ganha por cima, evita o desarme do zagueirão, ele tromba, ajeita, domina e acha esse passe maravilhoso para o Barreal, nas costas do Vanderlan. O Barreal equilibra o corpo, bate na saída do Cleiton. É o 6º gol do Barreal no Campeonato Brasileiro, salvo engano. É o artilheiro do Santos na competição. O Santos vira no intervalo de 4 minutos, uma virada que fazia jus ao que o Santos produzia no jogo. O Santos merecia estar ganhando, apesar da falha coletiva que originou o primeiro gol do Bragantino. O Santos virava o jogo e respirava ainda mais aliviado. Com esse gol que o Barreal marcou, o Santos chegava à 12ª posição e abria 7 pontos da zona do rebaixamento. O Santos jogava muito bem. Esse gol saiu aos 14 e a partir dos 25 minutos o Santos começa a fazer as trocas. Foram 5 trocas. O Rollaser saiu, entrou o Bilal Brahimi, depois saiu o exausto Lautaro Dias, entrou o Tiquinho, saiu o Barreal e entrou o Cabaleiro, e por fim, na última parada, o Santos fez só 4 mexidas, mas usou as 3 pausas, o Santos colocou o Igor Vinícius no lugar do Souza, que saiu puxando a perna. Mas aí eu devo dizer para vocês, meus amigos, que o Santos caiu de produção a partir da saída do Rollaser. O Alex comentou aqui no começo da nossa live que ele disse que para ele o Rollaser é uma decepção. Eu respeito a opinião do amigo, mas eu não concordo com ela. Eu acho que o Rollaser, hoje, de fato, não fez a partida mais brilhante com a camisa do Santos, mas ele é um jogador que carimba a bola a todo tempo. O que eu quero dizer com carimba? É um jogador que, todo momento, a bola passa pelo pé dele. Ele troca passes, ele se entende muito bem com o Barreal, ele é o cara que centraliza as ações ofensivas do Santos. O lance do Lautaro, por exemplo, no primeiro tempo, em que o Lautaro perde aquele gol feito, é um passe esplêndido do Rollaser. É esse tipo de lance que não entra na estatística. Se o Lautaro faz o gol, era assistência do Rollaser. Mas como ele chutou para fora, ninguém lembra. Então, a partir do momento que o Rollaser saiu, gente, repito, apenas na minha opinião,
Os amigos e as amigas do chat podem discordar livremente. Este canal é democrático e eu, inclusive, incentivo a divergência entre nós. Na minha opinião, apenas na minha opinião, depois que o Raul Laser saiu, o Santos perdeu criatividade, o Santos diminuiu a quantidade de jogadas pela faixa central do campo, de forma rasteira, trocando passes, e passou a insistir, até de uma forma exagerada, a meu ver, nas bolas longas, para o Guilherme brigar por cima, para o Bilal Brahim brigar por cima, e pelo próprio Tiquinho, que é o cara que entrega essa valência no jogo aéreo, né? Fazendo casquinha, fazendo pivô. Mas esse é o lance em que o Santos vira o jogo. E aí vamos terminar a nossa análise falando de falha. Porque o Bragantino empata aos 32 minutos. E é aí que começa o lance do gol do Bragantino. Eu fiz questão, consegui captar na transmissão do Premier o momento antes da batida, na confusão na área, com os jogadores embolados ali no miolo de zaga. E olha essa imagem. Ela é matadora, ela é definitiva. Antes do escanteio ser batido, perceba que o Luan Pérez está marcando o Pedro Henrique. Ele está praticamente colado no Pedro Henrique. Ele estava marcando o Pedro Henrique. E o Mike, que está aqui, está marcando o Guzmán Rodrigues. Então, aqui a marcação está encaixada. Mike no Guzmán e o Luan no Pedro Henrique. O John cobra a falta e olha aqui. O Luan Pérez dormiu no ponto, sonhou com a morte da Bezerra, vacilou, ficou parado e o Pedro Henrique fez o gol de cabeça. Falha grosseira do Luan Pérez, que estava, como a imagem mostra, encaixado na marcação. Ele está praticamente abraçado com o Pedro Henrique e ele chega atrasado. Se para você, meu amigo, essa imagem não é tão esclarecedora, que tal a próxima? Para a gente fechar aqui a nossa sequência de imagens. Essa é a imagem da câmera do Premier de dentro do gol do Brasão. Não é a melhor resolução do mundo, mas perceba como o Luan Pérez está super atrasado. Olha pela imagem que eu consegui flagrar, como o Pedro Henrique já está pegando impulso para subir, ele está com as pernas flexionadas, subindo. O Alexis Duarte nem aparece na imagem, está com a cabeça cortada, tentando afastar a bola. E olha o Luan Pérez como está longe. Então o Luan Pérez dormiu, vacilou. O jogador estava do lado dele, ele está marcando e aí termina dessa forma. O Mike fazendo sabe-se lá o quê, o Alexis tentando cortar e o Luan Pérez chegando atrasado. Então, mais uma falha do Santos, especificamente neste lance, uma falha decisiva do Luan Pérez. O Pedro Henrique acertou uma bela cabeçada, com força, para baixo. O Brasão, infelizmente, nada pôde fazer. Foi a segunda finalização do Bragantino na direção do gol e, acredite se quiser, o Bragantino marcou o segundo gol. O Bragantino empata, o Santos não fez por merecer vencer no final do jogo. Teve um lance ali meio contestado em que o juizão arrumou uma falta de um lance que poderia ter terminado num gol do Santos, mas 2-2. E aí o que eu pergunto para você,